Falácias ad hominem. O argumento ad hominem, do latim ad hominem, que significa contra o homem, é uma falácia lógica na qual se tenta refutar uma afirmação não abordando o conteúdo substancial do argumento, mas atacando o indivíduo que o afirma. Essa falácia se baseia em desqualificar o remetente da mensagem, direcionando o ataque às suas características pessoais, motivações, antecedentes ou atributos, em vez de analisar a validade ou coerência interna do argumento apresentado. Embora existam diversas variações desse tipo de falácia, todas elas compartilham um princípio básico de redirecionar o foco da discussão para a pessoa, desconectando-a do tópico principal. O argumento ad hominem geralmente se manifesta em uma estrutura como a seguinte: A afirma X proposição ou argumento. B, em vez de refutar X, aponta alguma característica de A. Pode ser pessoal, ética, social, etc. B conclui que X é falso ou menos válido por causa dessa característica de A. Nesse padrão, a falácia é que a conclusão de B, de que X é questionável, não decorre logicamente das premissas apresentadas. A qualidade do argumento de A não está, em teoria, relacionada à moralidade, caráter ou status pessoal de A. No entanto, o argumento ad hominem pretende sugerir que sim, seja explícita ou implicitamente. Vejamos um exemplo bem típico. A. Acredito que a igualdade de gênero é um direito fundamental. B. Você acredita nisso? Bem, acho que você não tem ideia do que é a realidade porque nunca teve uma família ou filhos. Neste caso, B não aborda o conteúdo do argumento de A, igualdade de gênero, mas questiona a validade da posição de A porque ela não está de acordo com o estereótipo pessoal. A falácia consiste em supor que uma pessoa sem experiência em determinada área não pode ter uma opinião válida sobre ela. O conceito de ad hominem está presente desde a Grécia Antiga, embora o termo em si tenha se popularizado séculos depois. Os sofistas usaram várias formas dessa falácia para desqualificar seus oponentes, sem levar em conta os méritos do argumento apresentado. Aristóteles observou que uma falácia típica em debates era a refutação pessoal, que era um ataque à pessoa e não ao conteúdo de suas alegações. Entretanto, Aristóteles não tratou exaustivamente do fenômeno ad hominem em sua forma mais explícita, mas o abordou mais a partir do conceito geral de falácias na argumentação. Aristóteles já apresentava exemplos de como sofistas usavam o ataque à pessoa como tática para fugir de uma refutação lógica. Apesar desta primeira referência, foi somente na Idade Média, e mais especificamente com o lógico Richard Whatley, que a falácia ad hominem começou a tomar a forma que conhecemos hoje. Richard Whatley, um lógico britânico, foi um dos primeiros a classificar formalmente o argumento ad hominem como uma falácia lógica. Por definição, um argumento ad hominem é aquele que ataca circunstâncias peculiares de uma pessoa, seu caráter, suas opiniões anteriores ou sua conduta passada, em vez de refutar o argumento apresentado. É importante notar que, no caso dos sofistas e na dialética medieval, os ataques ad hominem eram às vezes empregados estrategicamente, mas nem sempre eram percebidos como falácias. Em vez disso, em muitos contextos, ataques pessoais eram vistos como uma forma válida de enfraquecer a posição do oponente. Entretanto, a filosofia moderna e a lógica formal, influenciadas pelo trabalho de Aristóteles e pelo empirismo científico, começaram a definir falácias e seu impacto nos processos argumentativos com mais precisão. O ad hominem é uma ferramenta comum na retórica, especialmente em contextos políticos, sociais e judiciais. Nesses domínios, ele é frequentemente usado para distrair o público dos pontos de discussão e concentrar sua atenção nas características pessoais do oponente. A razão pela qual esse tipo de falácia é tão popular em discursos políticos é porque ele apela às emoções e preconceitos do público em vez de exigir uma análise lógica e objetiva. Por exemplo, um político pode ser confrontado com um argumento forte sobre um problema econômico e, em vez de discutir as soluções propostas, pode atacar o caráter ou as crenças pessoais do seu oponente, sugerindo que, devido à sua história pessoal ou aparente contradição, as suas opiniões não são fiáveis. Esse tipo de distração pode ser surpreendentemente eficaz, pois os humanos tendem a responder emocionalmente a ataques à personalidade ou à ética de uma pessoa, o que pode obscurecer seu julgamento crítico e levá-los a rejeitar o conteúdo do argumento, não importa quão convincente seja. Mar sólido. De uma perspectiva psicológica, a falácia ad hominem explora um fenômeno conhecido como viés cognitivo. Este termo se refere à tendência humana de focar mais na fonte de uma mensagem do que na mensagem em si. Pessoas, influenciadas por emoções como raiva, desprezo ou medo, podem facilmente cair na armadilha de ignorar a mensagem de alguém simplesmente porque não gostam da pessoa que está comunicando. Esse fenômeno é explicado pelo viés de confirmação,
que é a tendência de buscar ou interpretar informações de uma forma que confirme nossas crenças ou preconceitos pré-existentes. Quando um indivíduo se depara com um argumento que desafia suas crenças, ele pode rejeitá-lo não por causa da lógica por trás dele, mas porque o remetente da mensagem não se enquadra em suas expectativas, preconceitos ou status social. Por exemplo, num debate sobre as alterações climáticas, um utilizador pode criticar outro pelo seu estilo de vida, que considera contraditório, como ser ambientalista e viajar constantemente de avião, sem abordar os argumentos ou propostas científicas. O que a pessoa está fazendo sobre a crise ambiental? O ad hominem pode ser visto como uma forma de desumanização, uma vez que a pessoa não tem espaço para expressar suas ideias sem ser constantemente avaliada por seu ser, seu caráter ou suas características pessoais. No meio acadêmico, o uso de ad hominem prejudica a integridade do debate intelectual, pois afasta a argumentação baseada em fatos e lógica e entra na arena do ataque pessoal e da desqualificação. Isso não só prejudica o avanço do conhecimento, mas também destrói a atmosfera de respeito mútuo que deve existir em qualquer intercâmbio acadêmico ou profissional. O argumento ad hominem é uma falácia lógica que não se apresenta em apenas uma forma. No fundo, sempre envolve um ataque à pessoa e não ao argumento em si. Mas dentro dessa estrutura básica há variações e subtipos que nos permitem identificar diferentes maneiras pelas quais essa falácia pode se manifestar. Essas variações podem ser classificadas da seguinte forma. O ad hominem abusivo é talvez a forma mais explícita e comum da falácia. Nessa variante, o objetivo principal é atacar diretamente o indivíduo com insultos, ofensas ou comentários depreciativos, com o objetivo de desacreditá-lo, sem abordar o conteúdo de sua argumentação. Exemplo A. Acho que os governos deveriam investir mais na educação pública. B. O que você sabe sobre política? Você é apenas um estudante que nunca trabalhou. Você não tem ideia do que está falando. Neste caso, B não está refutando o argumento de A sobre investir em educação, mas sim desqualificando com base em seu status de estudante ou inexperiente. A falácia se baseia na suposição de que uma pessoa não tem o direito de ter uma opinião sobre um tópico simplesmente porque lhe faltam certas características pessoais, como experiência de trabalho. O ad hominem circunstancial baseia-se num ataque indireto às circunstâncias ou interesses pessoais do interlocutor. Nesse caso, o objetivo é sugerir que as alegações da pessoa são motivadas por circunstâncias pessoais ou interesses particulares, e, portanto, não são confiáveis. Exemplo A. Acho que deveríamos aumentar os impostos sobre grandes corporações. B. Não estou surpreso que você diga isso. Você trabalha para uma organização sem fins lucrativos e, claro, se preocupa com altos impostos corporativos. Aqui, B implica que a opinião de A sobre impostos é influenciada por seu trabalho em uma organização sem fins lucrativos, sem nunca abordar a validade do argumento que a está fazendo. A falácia está em assumir que os interesses do indivíduo podem invalidar sua opinião, o que é um erro lógico. Ad hominem tucoque, do latim tu tambien, é uma forma de desviar a atenção do argumento apontando uma suposta hipocrisia ou contradição no comportamento do interlocutor. Em vez de refutar a alegação, argumenta-se que a pessoa não é consistente em suas ações ou crenças, e, portanto, não está qualificada para fazer tal alegação. Exemplo A. Acho que deveríamos reduzir o consumo de carne para ajudar o meio ambiente. B. Você, que sempre come carne no almoço, não tem o direito de me dizer isso. Neste caso, B não aborda o conteúdo do argumento de A sobre a redução do consumo de carne, mas responde acusando-a de ser hipócrita por seu comportamento pessoal. Embora a ação hipócrita de A possa ser relevante em outros contextos, ela não afeta a validade de seu argumento sobre o meio ambiente. Ad hominem por associação envolve atacar alguém com base nas pessoas ou grupos aos quais essa pessoa está associada. Em vez de abordar o argumento que a pessoa está apresentando, ela é desqualificada pelas pessoas ou ideias com as quais está associada. Exemplo A. Acho que deveríamos ter leis mais rigorosas contra as mudanças climáticas. B. Você apoia aquele grupo radical que sempre protesta. Não estou surpreso que você diga isso. Aqui, B está atacando a não pelo que ele disse, mas pelas associações que ele tem. A falácia surge porque o link para um grupo, neste caso um grupo radical, não tem relevância direta para a validade do argumento de A. O ad hominem genético é uma falácia que se baseia em desqualificar alguém ou seu argumento, não por causa de seu conteúdo, mas pela sua origem ou história. Esse tipo de ataque se concentra na história ou no contexto de como uma ideia surgiu, sugerindo que se uma ideia vem da fonte ou do contexto errado, então ela deve ser igualmente errada. Exemplo A. Acho que deveríamos mudar o sistema de votação. B.
Isso foi dito por um político que esteve envolvido em muitos escândalos de corrupção. Não se pode confiar nessa opinião. Neste caso, B está rejeitando o argumento de A não por seus méritos, mas com base na origem da ideia ou na história pessoal do político que a expressou. A falácia está em supor que a origem de uma ideia determina sua veracidade ou confiabilidade, o que é logicamente insustentável. O argumento ad hominem às vezes é usado para desafiar a autoridade de um indivíduo com base em suas credenciais ou status. No entanto, esse tipo de argumento pode ser falacioso se pressupõe que o conhecimento ou as opiniões de alguém estão incorretos simplesmente por falta de autoridade ou status em um assunto. Exemplo A. Acredito que a inteligência artificial seja uma ferramenta importante para o futuro. B. Isso vem de um engenheiro de software. O que ele sabe sobre filosofia ou ética? Neste caso, B desqualifica o argumento de A não por causa da qualidade ou validade do argumento, mas porque ele percebe que A não tem autoridade suficiente em uma disciplina diferente da engenharia. Este ataque não refuta o valor da afirmação de A, pois está se concentrando em uma possível falta de autoridade, o que não é um critério relevante em muitos casos. Ad hominem contra o caráter de uma pessoa é uma forma de atacar a moralidade, a integridade ou o caráter de alguém para enfraquecer seu argumento. Aqui o ataque é direcionado à integridade pessoal do indivíduo, sugerindo que seus argumentos não são válidos porque seu caráter é questionável ou porque ele cometeu erros. Exemplo A. Acho que deveríamos implementar políticas de bem-estar social mais robustas. B. Sim, claro, isso vindo de alguém que esteve envolvido em vários escândalos de fraude. Por que eu deveria confiar em você? Neste caso, B não responde ao argumento de A sobre políticas de bem-estar social, mas sim o desqualifica moralmente por causa de sua história pessoal. Isso não tem nada a ver com a validade da política proposta, mas é uma tentativa de desacreditar a pessoa. Ao longo dos séculos, foi demonstrado como esse tipo de falácia pode distorcer o pensamento crítico e desviar a atenção de questões substantivas, concentrando-se em ataques pessoais. Alguns exemplos famosos de ad hominem na história e na cultura serão explorados abaixo, fornecendo contexto e análise sobre seu uso e as consequências de sua aplicação. O que um padre pode saber sobre filhos se nunca teve nenhum? Este é um dos exemplos clássicos do uso do argumento ad hominem em que a autoridade de uma pessoa para ter uma opinião sobre uma questão específica é questionada, não porque a pessoa esteja errada em seu raciocínio, mas porque ela não é considerada como tendo o conhecimento necessário para falar sobre ele. Neste caso, um padre está sendo atacado, cujo conhecimento e perspectiva sobre educação e criação de filhos são invalidados por seu status de celibatário. A falácia está em supor que somente aqueles que têm filhos podem oferecer opiniões válidas sobre a criação dos filhos, desqualificando assim qualquer outro tipo de experiência, como educacional ou profissional, que possa contribuir para o debate. Um padre, mesmo que não tenha filhos, pode ter experiência em ética, psicologia infantil ou mesmo análise social, o que lhe permitiria oferecer perspectivas valiosas. Turing acha que as máquinas pensam. Turing é homossexual. Portanto, as máquinas não pensam. Esse argumento apareceu em uma carta escrita por Alan Turing, que temia que sua orientação sexual fosse usada para desacreditar seu trabalho pioneiro em inteligência artificial. O uso de ad hominem aqui não é apenas um ataque pessoal, mas também destaca como a identidade pessoal de alguém pode ser instrumentalizada para invalidar ideias e descobertas que não têm nada a ver com sua vida privada. O argumento é baseado em um ataque à identidade sexual de Turing para desacreditar erroneamente sua pesquisa sobre máquinas pensantes. Esse tipo de falácia ilustra a relação entre preconceitos sociais e ciência. A orientação sexual de Turing não tem influência na validade de suas teorias sobre inteligência artificial. Usar sua identidade pessoal para refutar suas ideias não é apenas falacioso, mas também reflete o clima de discriminação que existia na sociedade de sua época. René Descartes também foi alvo de ataques dominem. Descartes apresenta sua famosa frase, cogito ergo sum, penso, logo existo, uma afirmação que tem sido um dos pilares fundamentais da filosofia moderna. Entretanto, muitos de seus contemporâneos, particularmente os seguidores da escolástica, atacaram Descartes não tanto por seus argumentos, mas por sua postura desafiadora em relação às autoridades aristotélicas e religiosas. Exemplo: adversário. O que esse matemático sabe sobre a verdade das realidades metafísicas? Ele não tem conhecimento profundo de teologia. Em vez de refutar a lógica por trás do cogito ou as implicações epistemológicas da obra de Descartes, os oponentes atacaram sua falta de treinamento em áreas específicas, como teologia, a fim de invalidar suas teorias filosóficas. Este é um exemplo claro de um ad hominem genético, no qual se tenta desqualificar o trabalho de uma pessoa com base em sua formação ou contexto.
A política é outra área onde o argumento ad hominem é comumente usado. Os debates entre candidatos políticos são frequentemente caracterizados por ataques pessoais que desviam a atenção de questões substantivas. Em vez de discutir políticas ou ideias, os rivais se concentram em questões pessoais, origens ou opiniões anteriores de seus oponentes. Exemplo: candidato A: acho que deveríamos aumentar os gastos com saúde pública. Candidato B: este é o mesmo candidato que foi criticado por cortar o financiamento da saúde quando era prefeito. Por que eu deveria confiar em suas palavras? Este ataque não refuta a ideia apresentada pelo candidato sobre gastos com saúde, mas sim foca em uma ação passada que pode não ser relevante para o contexto atual. Um ataque ad hominem está sendo usado para tentar desacreditar o oponente sem abordar o argumento que ele apresentou.